Hoje nós estamos aqui em um ambiente um pouco diferente, em clima de piquenique, para conversar com duas mulheres maravilhosas e abençoadas que o Senhor colocou na nossa vida, Aline e Kaline. O NS Entre Sonhos e Negócios tem o prazer de acolhê-las nesse dia de hoje para a gente conversar um pouco sobre ser mulher. O que é ser mulher na essência? Sejam bem-vindas, meninas, a essa conversa, a esse piquenique maravilhoso nesse lugar incrível que a gente está aqui hoje. Queremos acolhê-las com muito amor. Né? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. E para dar início, né, apresentem-se. Fala quem é você, Aline, fora dos títulos, Kaline. Sim. Então, eu sou Kaline, eu sou missionária da comunidade Canção Nova há 17 anos. Sou brasileira, né? Sou natural, minha cidade chama Santana do Matos, fica no interior do Rio Grande do Norte, a 2 horas e meia de Natal. E há pouco tempo, né, 2 meses, eu cheguei na missão Canção Nova aqui da França, que fica em Toulon. Pronto, eu tava pensando, né? Fora dos títulos, né? Eu achei bonito isso, né? Fora dos títulos, e me fez lembrar de uma experiência. Uma vez eu encontrei um padre salesiano que estava na nossa casa, lá em Lavrinhas, e eu perguntei assim, eu falei para ele assim, bem-vindo. Qual o nome do Senhor? Ele, bem-aventurado. Aí eu falei assim, e eu sou a filha muito amada. Eu nunca esqueci disso, até um amigo da comunidade estava perto, aí ele olhou assim, nossa, que conversa mística. Mas eu achei tão interessante porque ele entendeu uma identidade dele, né? Pronto. Mas eu sou a Aline, né? Eu tive a graça de Deus me chamar para fazer parte de um carisma, né? Então, na Canção Nova, eu vivo mais da metade da minha vida. Eu estou há 21 anos. E foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. É toda a minha vida ser e viver para Deus. É toda a minha vida. Eu não teria outra forma de viver plenamente, né? Eu me encontro muito dentro da minha vocação, dentro desse carisma. Sou casada. Deus me deu a graça de ser casada, porque eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Esse ano a gente celebra nossos 10 anos de casamento. São bodas, a gente tem feito muita memória, muita conversa do que ainda não, porque tem muitos ainda não. E eu sou mãe, é uma identidade assim que eu vou levar para sempre e que ainda não cabe dentro de mim a grandeza dessa vocação, dessa experiência. E eu sou mãe da Clara e mãe de 2 que já foram, né? Que Deus, ele tinha pressa para esses 2, né? E eu perdi 2 bebês, mas eles existem, né? Eles existiram. E é engraçado que eu sinto muito a presença deles. Muito. Como se eles existissem ainda, né? E uma vez um padre me falou que isso era a comunhão dos santos, né? Eu preciso viver essa realidade. Eles existem e a comunhão dos santos eu vivo com eles. Então, eu sou mãe de 3 filhos. 2 já estão na eternidade. E a Clarinha, que ela é o que o nome dela é, ela é luz, né? E pronto, eu sou isso, né? Eu sou isso tudo, né? E pronto, mas eu sou a filha amada de Deus. É a minha maior identidade, né? É a minha maior mesmo. Que lindo. Nossa, que riqueza. É muito rico, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Bom, é uma conversa. E eu tinha esquecido. Eu também Já não. começamos profundamente na conversa, que Sim, coisa linda. sim. Meninas, dentro desse tema que nós trazemos aqui hoje sobre ser mulher, cada uma de vocês na sua realidade, a Kaline como solteira, mas também consagrada a Deus, você, Aline, com a sua realidade de esposa, de mãe, como que vocês poderiam descrever o ser mulher dentro da realidade de vida de vocês? Aí vocês fiquem à vontade para falar, a gente também, viu, Claudilene? A gente também pode, é uma troca, uma conversa. Eu acho que não muda, porque a nobreza da identidade da mulher, ela não muda com o título que você tem, ou com a pertença que você tem a algum lugar. Eu não sou mais mulher porque sou missionária. Eu não sou menos mulher porque
não sou dona de casa, né? A identidade da mulher, ela não tá pelo título, né? Ela é intrínseca, ela tá dentro porque é uma constituição. E isso é que a gente precisa descobrir. E eu acho que muito mais do que essas coisas, a gente precisa olhar que a gente está numa sociedade que a gente quer os títulos, né? Eu preciso ter o título, eu preciso ter algo para falar que eu fiz, que eu conquistei, eu fiz a faculdade, que é muito bom, né? A gente crescer intelectualmente, né? Mas as experiências da vida, elas não estão fechadas e limitadas a um título, né? Então, a minha experiência é a experiência de conversão. De alguém que entendeu que fui chamada a uma vocação muito elevada, que é a mesma do que todos nós. Nossa vocação é a eternidade, né? Eu vos prometi vida e vida em abundância. E é para todos, né? Isso eu não estou querendo colocar a gente numa mesma régua, porque às vezes a gente pode relativizar e querer assim, somos todos iguais. Não, nós não somos todos iguais, mas diante da dignidade, sim, nós somos todos iguais, né? Então, a gente foi, todos nós, mulher ou homem, nós somos chamados para uma vocação elevada. Mas é fato também que João Paulo II, na exortação apostólica, Mulheres Dignitatum, em latim, Mulheres Dignidade, ele disse que nós estamos num tempo contemporâneo que a vocação de ser mulher e de se posicionar como mulher na sociedade é urgente, porque o homem, a decadência da masculinidade é porque a mulher não está ocupando o lugar de mulher. É forte isso, né? Forte. João Paulo II. Pronto, passa a bola. Pega essa. Estou no meio de mulheres casadas, né, solteiras. Eu, única solteira, né, mas eu ficava pensando enquanto a Aline falava, né, eu pensava até mesmo a cobrança que existe hoje, né, que existe também há tanto tempo, né, de que você precisa, né, e é importante você estudar, fazer uma faculdade, você ter um bom emprego, tudo, né, mas trazendo para a nossa realidade missionárias, né, eu saí da minha casa muito cedo, com 22 anos, Deus já havia me chamado para uma vocação, para assumir essa vocação de suprir, então eu tive que deixar os meus sonhos ali, os sonhos dos meus pais, até mesmo de uma faculdade, para corresponder à vontade de Deus, né? Então, é até desafiante. Viver não me faz menos mulher. Até hoje eu estou com 39 anos, né, e ainda não concretizei o meu estado de vida, né, mas assim, é tão bonito ver, eu falo que eu sou uma solteira bem resolvida. Eu costumo brincar e falar para as meninas, olha, se um dia, se Deus confirmar que a minha vocação é o celibato, eu já tenho a minha playlist de música para o celibato. Se Deus me confiar a vocação ao matrimônio, eu também já tenho a minha playlist para o matrimônio. E se Deus me chamar para ser solteira para sempre, eu já estou com a minha playlist já pronta, né? Então, eu busco viver de forma livre, assumindo aquilo que eu sou, né? Como Deus me fez, mulher, na essência, mas também nessa liberdade, nessa alegria que, eu preciso caminhar para aquilo que a Aline falou, né? Existe o plano de Deus chamado à santidade e isso é o mais importante. Uma coisa que a Kaline me fez lembrar, o Padre Jonas, nos nossos documentos, os nossos documentos é a regra de vida da comunidade Canção Nova. E ela falando sobre a gente se especializar, aquela questão dos títulos, mas que é muito importante. Pronto. Só não é vital, mas é muito importante. Ele fala que nós fomos chamados a entrar na faculdade de Jesus. O que isso significa? Que na faculdade de Jesus, que é a oficina da vida, ali nós seremos formados. Nós seremos educados, nós ganharemos o título de quem perdoou mais, de quem lutou mais, pós-graduação em reconciliação.
a pós-graduação em estudar o Evangelho, né? Então, a Faculdade de Jesus, ela é esse lugar onde Deus ele nos dá a escola da santidade. E o Padre Jonas, ele também fala, dentro da Faculdade de Jesus, da formação permanente. Porque depois que você foi para o pós-doutorado, tem o quê? Porque tem a faculdade, tem a pós, tem o mestrado, tem o doutorado, tem o pós-doutorado. Eu conheço algumas pessoas que têm um pós-doutorado, que interessante, né? Pessoas que descobriram e que criaram coisas únicas. E depois? Na Faculdade de Jesus não vai parar, não. Na Faculdade de Jesus é até o caixão. A Faculdade de Jesus, a todo momento, você pode permitir que a oficina da vida transforme você. Tudo que você vive é um elemento de transformação, de ascese. O que é a ascese? É esse crescimento. Essa ascese espiritual é o crescimento da alma voltando para casa, né? É muito interessante. Você não vê mais a vida como as coisas do acaso, não. Existe uma providência que rege tudo que nos acontece é para a nossa transformação. Nada é perdido. Nada é perdido. Isso é bíblico, né? Como aí você vai entendendo por que a Canção Nova, a nossa regra de vida é o Evangelho. Porque a todo momento o Evangelho vai nos guiando e a gente permite que o Evangelho nos guie, né? Que é a palavra que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o Padre Jonas, dentro do jeito Canção Nova, ele foi transformando essa forma evangélica de se viver, né? A partir do Evangelho. A Faculdade de Jesus. Faculdade de Jesus. Quem sabe? Vamos entrar para a Faculdade de Jesus. Eu senti aí que a filha... Eu ainda não tô na faculdade, não. Tô na escolinha de Jesus. Não tem problema. Eu tô no caminho, tô na escolinha de Jesus. A faculdade ainda é um passo bem grande que eu tenho que dar. Mas tô no caminho. Mas tudo Tô no começa caminho, assim mesmo. Tudo começa assim, né? Pela escolinha. E falar de evangelho lembra também das dificuldades, da cruz, lembra dos percalços que a gente precisa passar e assumir para abraçar a nossa missão. E dentro dessa realidade do ser mulher, quais seriam então esses maiores desafios, percalços, dificuldades que vocês encontram para viver, né, o ser mulher na essência? Olha, pronto, né? Existe hoje ainda, né? Por mais que o contexto mundial, né, de um mundo ocidental seja dessa questão dessa muitas liberalizações, né? Você se expressar como você quer, se vestir como você quer. A questão da padronização da mulher é fato que ela está em baixa, né? Porque hoje existe muito essa questão. Eu visto o que eu sou, né? Põe a roupa que eu quero, e ainda mais estamos aqui na França, né? A liberté, né? Eu posso tudo, eu faço tudo, meu corpo, minhas regras. Mas ainda existe um padrão, né? Às vezes no meio que a gente vive, até às vezes na igreja existe, né? Essa padronização. E ela pode ser uma forma, né, de cruz, de você entender que você não pode seguir essa padronização. E aí eu vou falar das famílias católicas. É o meu mundo, né? Uhum. Existe um pequeno movimento, né, dentro do catolicismo, de que existe uma única forma de você ser família santa, e de você educar os filhos. E só dessa forma eles serão salvos. Eu não sou de acordo com isso, isso não é relativismo, né? Isso é um combate que as famílias vivem de comparação e que a gente não pode entrar. Por quê? Cada pessoa tem uma expressão no mundo, né? Muito que a gente fala, né? O jardim de Deus, né? Suas flores, a sua diversidade. Cada família tem um lugar a ocupar. Muita gente fala assim pra mim: você só tem um filho? Eu descobri uma coisa, isso não é coisa que se fale para uma mulher, sabia? Só um filho? Mas
Primeiro que isso é muito do casal. Não é um assunto que toca a ninguém, só ao casal. Mas isso tudo de filho? Opa, mas isso é um assunto do casal, né? E são lugares que nós entramos somente com permissão. E a gente precisa pedir permissão. Mas existe hoje uma linha que você só pode seguir aquilo. E eu não acredito nisso. Até hoje, o pouco que eu consegui entrar nos estudos da igreja, entender o que é a vocação e os 4 pilares que definem um matrimônio, eu não entendo que é único, que é padronizado a forma de você viver uma santidade na família. Não. Mesmo se você não tem filhos, a faculdade de Jesus, a escola de santidade, ela não está padronizada numa forma de você viver o seu matrimônio e a sua vocação familiar. O roteiro, o evangelho e o magistério da igreja nos deixou, tá lá. A questão da castidade, da obediência, tudo isso no matrimônio. E aí a forma que eu vou viver com o Saulo, que é nordestino, eu que sou do Sudeste, e a gente que se encontra na Canção Nova, e a gente perde 2 filhos, tem uma filha única que vem morar no outro país, você com 2 meninos, você com 1, 2, 3, depois chegou, perdeu 1, a Jennifer que está aqui na câmera, com os seus 2, e o João é de um jeito, e ali você vai encarnar aquele evangelho, você vai encarnar o magistério da igreja, porque na vocação matrimonial a gente precisa muito ler o magistério da igreja, a doutrina da igreja católica, para que a gente possa ir inserindo essas regras, essas direções, que são direções de vida, dentro da realidade familiar. Mas hoje, para mim, é uma luta e eu preciso entender que eu tenho uma colaboração que é só minha, do Saulo e da Clara. É a minha história que eu tenho para contar. Só que eu preciso, e isso é atual, né? Ser a melhor versão da minha história. Eu preciso fazer o máximo para ser aquilo que Deus pensa de mim. Mas isso é um desafio. Isso é uma cruz. Você não se comparar com o outro. Comparar com a história da Malu e do Luan. Hoje o mundo vive muito isso, né? A comparação, principalmente com as redes sociais. A família perfeita das redes sociais. E essa comparação, bom, traz uma cobrança muito grande e ninguém sabe o que a pessoa vive ali por detrás das câmeras. Sim. Dentro da câmera é tudo muito lindo. E por detrás? Será que aquilo ali é daquela forma mesmo? Eu já pensei muito sobre isso e fiquei falando assim, mas realmente, né? Eu acho que eu não deveria também ficar botando... Existem lutas que são muito íntimas, né? Ok, vamos guardar essa intimidade, né? Vamos falar só essa parte aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se a maioria das pessoas conseguem se separar, né? Que ali também tem luta, né? Porque só tem esse outro lado bom. Mas por isso que um caminho de autoconhecimento é muito importante para que a gente entenda quem nós somos. Para não entrar na escola do comparar. Sim. E a partir daí de entender quem nós somos, que a gente começa a viver melhor, a se sentir melhor, a se relacionar melhor, a ter uma convivência melhor, até mesmo dentro da família, né? Que muitas das vezes, quando você não se conhece, dentro da sua casa você vive um turbilhão de coisas que não tem necessidade. Basta você entrar no seu íntimo, no seu profundo e fazer esse autoconhecimento, né? Bom, para mim como solteira, né? Eu também vivo esse desafio da comparação, né? Principalmente quando eu vou de férias, quando estou com os meus amigos, né? Olhando o meu ciclo de amizade de antes, né? Antes de eu entrar para a comunidade, todo mundo hoje já está com sua vida resolvida, né? E graças a Deus eu também estou com a minha resolvida dentro da comunidade. Mas assim, o mundo
né, a minha família mesmo, quantas vezes eu cheguei na minha casa e a pergunta era, e o namorado? E quando vai ter um casamento, né? Meus pais, nossa, será que eu só vou ter uma neta? Minha irmã tem uma filha, né? Então, essa cobrança, né, de que você precisa dar uma seguir o padrão, né? E também viver, eu acho que é desafiante viver esse testemunho de vida lá fora, né? Porque nós moramos em comunidades, tá? Entre nós é tudo mais fácil, né? Nesse sentido. Mas quando você sai de que você não precisa usar essa roupa porque todo mundo usa, você não precisa seguir esse caminho porque todo mundo segue, que você precisa mesmo ser a diferença e ali com a sua vida, com a resposta que você vai dando, também alcançar outras pessoas, né? Com o seu testemunho de vida. Então acho que isso é um desafio, eu enfrento até hoje, mas hoje eu enfrento com leveza, né? Como a Aline bem falava, eu não preciso ser como outro, né? Enfim, é a minha história, é a minha vida, eu tenho uma experiência que transformou a minha vida e eu brinco com a minha irmã, né? Ela muitas vezes ficou me questionando de algumas coisas e tal. Eu falei assim, olha, você deixaria a sua casa hoje, porque ela é casada, tem a sua casa, tem a sua filha, você deixaria a sua casa para voltar para a casa dos pais ou para fazer isso? Você não gosta, você não escolheu? Então, eu também fiz a minha escolha. Não é porque eu não tenho filhos, não tenho um marido, né, que eu preciso voltar, que eu preciso fazer isso. Não, é uma escolha de vida também, né? E você precisa respeitar a escolha que eu fiz, assim como eu respeito a sua. Então, são os desafios como solteira que eu enfrento hoje, né, as lutas, mas que vale a pena, né? Vale a pena. Isso que a Kaline falou é tão bonito. É alguém que assumiu as consequências da escolha definitiva. Lembra um retiro muito bonito que nós tivemos da comunidade com o Dom Alberto Taveira? E ele dizia, a cultura do provisório. As pessoas estão com medo do definitivo. Não que Kaline vai ser solteira o resto da vida. Você também busca, né? Sim. A realização do seu estado de vida. Mas ela fez uma escolha antes do estado de vida. Ela escolheu, a partir de um chamado que Deus fez para ela, ela escolheu definitivamente, com a graça de Deus, a comunidade Canção Nova. Definitivamente, você escolheu o Marco. Você escolheu o Marco. E vocês vão fazer tudo o possível para que seja definitivo. As consequências do nosso sim. Na alegria, só que o sofrimento não faz parte mais da vida atual. Não pode. A gente sofre, não aceita calor, não aceita frio, não aceita o pé doendo dentro de um sapato, não aceita uma almofada que tudo incomoda, e acaba que a modernidade ela traz pra gente confortos muito bons, mas a gente precisa se guardar e permitir até mesmo sofrimentos, aqueles sobretudo corriqueiros do dia a dia, a ducha só um pouquinho mais fria do que quente, pelo menos o máximo possível, né? Que você puder não tão quente, é um exercício que eu faço que é difícil. O café sem açúcar. O café sem açúcar. Para alguns é bom, mas para mim já foi ruim, já foi mais difícil sem. Mas o sofrimento, eu dizer assim, porque existe um sofrimento. Existe um sofrimento da minha escolha. Eu sou família missionária. Eu sou família. Mas eu estou dentro de uma estrutura de uma comunidade de vida. Eu não sou comunidade de aliança. Então existem coisas que eu não posso me permitir. Financeiramente, não, nós não podemos nos permitir. Muito tempo eu estava diante de Deus dizendo assim, por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Por que eu estava vendo isso? Porque eu tinha esquecido quem eu era. Nesse contexto, eu esqueci que eu era missionária, dedicada integralmente. Mas eu era família. E eu esqueci, e eu fiquei olhando para outras famílias que estavam vivendo uma outra vida.
E eu tive que voltar e lembrar quem eu sou. E foi quando eu vivi uma experiência muito bonita, eu e o Saulo, de fazer as contas se nós sairíamos ou não da comunidade Canção Nova, na pertença de vida, do núcleo. E nós voltamos, cada um individualmente, no chamado pessoal. Se eu digo que saio, eu vou ter que rasgar um chamado. Eu tive um chamado, eu não posso rasgar ele. Deus, eu acho que ele arrumaria as coisas na nossa vida, mas eu iria rasgar um chamado. E Deus ele me chamou não somente para ser de Deus, para ser dele, ele me chamou para esse carisma. Então existem as consequências da minha escolha, né? E que existem coisas que não são fáceis de se viver. Mas eu preciso, como a Kaline foi falando, eu assumo, e a gente precisa transpassar e viver a alegria do sofrimento. A alegria de renúncias, e muitas renúncias que nós temos que fazer. E ilusão nossa achar que muita gente, às vezes, que vive uma saída da comunidade, acha que depois que saiu, vai ficar tudo bem. Não tem mais renúncia, não tem mais sofrimento, eu vou ter mais liberdade, eu vou ter mais financeiro. E isso é uma ilusão. Por isso a gente precisa estar onde nós devemos estar. É uma escolha diária. Há né? uma escolha, E assumir né? de fato E esse chamado. Mas essa buscar necessidade. uma tem que ser alegria. diária. Uma alegria. Porque se também a escolha que você fez, você torna ela um peso para você, meu irmão, né? Minha irmã, né? Mas pronto, eu achei muito forte o que a Kaline falou. Muito forte, porque o nosso sim, da escolha que nós fazemos, definitiva, ela tem consequências e eu preciso assumi-las. Gente, isso é uma responsabilidade. Isso para todas as vocações ali. Pra todas quando as você vocações. falava, eu lembrava da nossa conversa com o Padre Júlio no podcast, que ele falava que para assumir a vocação, para saber, para você identificar a vocação, é você justamente encontrar nela a alegria. A alegria, essa leveza, essa alegria de assumir esse chamado. Que era isso que ia fazer a diferença. Eu vou ser feliz assim. Não sem sofrimentos. Não sem sofrimentos. Não negando as adversidades, as situações que vão surgir, independente da escolha da vocação que você vai assumir na sua vida. E essa alegria que vai fazer a diferença. Vou viver isso, apesar das dificuldades, mas com alegria. Eu acho que torna tudo mais leve, né? A Aline ia falando, você falando agora, pronto. O podcast, a conversa tá bem vocacional, tá bem, né? Mas pronto. Não, mas é na liberdade. Eu ia lembrando, eu, como falei no início, né? Acabei de chegar na França e olha, sinceramente, eu nunca escolheria a França para morar. Eu nunca sonhei, eu nunca quis. Fora do Brasil, o único lugar que eu gostaria era Fátima, Portugal. Primeiro por causa de uma devoção à Nossa Senhora, enfim. E depois porque falo português, é mais fácil a comunicação, né? Enfim. E quando eu recebi a notícia que eu estava sendo remanejada para a nossa missão aqui da França, eu senti muito medo mesmo, eu tremi, né? Principalmente por causa da língua, mas dentro do meu coração brotou uma paz tão grande e eu assumi aquilo, eu virei uma chave, assim, eu estava morando no lugar onde eu gostaria, né? Em Fátima, Portugal. Então, eu abracei esse convite da comunidade, porque eu não fui obrigada a vir para cá, né? Foi um convite, eu abracei esse convite e eu falava para todas as pessoas, eu tô com muito medo, eu não é um lugar que eu escolheria morar, mas eu estou feliz, eu estou em paz, eu quero viver, né? E eu abri o meu coração, as coisas foram se encaminhando, documentação, tudo, e eu cheguei, né? Eu pensei assim, meu primeiro mês eu acho que vai ser meio deprê, né? Depressivo, porque eu saí de uma missão grande, vim para uma missão bem menor, né? Com outra realidade, o nosso trabalho lá em Toulon com os franceses, né? Então, assim, falei, até eu me encaixar ali na realidade da missão, eu acho que eu vou chorar muito. Eu falei para minha psicóloga, acho que eu vou precisar de mais atendimentos. E eu me surpreendi.
falava também isso para ela, né? Eu me surpreendi, porque eu tô feliz, eu tô aberta, e eu tô vendo assim a graça que tá sendo esse tempo lá para minha vocação, para o meu chamado, tem sido assim um tempo muito bom, né? E tudo isso para dizer assim, quando tem sofrimentos, né? Tem, né? Tem dificuldade, já toquei em algumas dificuldades, né? Tem A gente tem renúncias. renúncia, né? A gente vive muitas realidades que exigem de nós, né? Que eu preciso dar um passo no perdão, que eu preciso vencer o orgulho, que eu preciso, como diz muitas vezes, perder a razão para não perder o irmão, né? Existe tudo isso, mas assim, esse abrir o coração, esse querer dar leveza, querer viver, receber tudo isso, a notícia, tudo com alegria, está me ajudando até no meu processo de adaptação, né? Está sendo mais fácil no lugar onde eu não imaginava que seria assim. Então, é muito bonito. É feliz quem realiza sua vocação. Isso. E eu fiquei lembrando da Cal falando, né, da casa dela, não sei se a gente já tinha começado a falar, ela falou assim, minha casa realmente está um pouco mais afastada, mas eu tenho meu espaço de trabalho. Não vai ser como se eu estivesse mais perto de Paris, mas eu tenho a minha casa, que Nossa Senhora me deu, e ali eu posso fazer. Então, eu escolho a minha casa, eu sei que eu devo estar ali. Isso é tão bom, você saber, é ali que eu devo estar. Ah, mas o fulano... Não importa. Qual é o lugar que eu devo ocupar? Onde eu devo estar? Gente, isso é liberdade. E tudo parte de um sim. É um sim que vai mudar tudo. Esse sim que muitas vezes é dado no medo, num tiro, no cego assim, né? Você dá um tiro sem saber o que vai acontecer. Literalmente, eu não sei o que vai acontecer a partir desse sim que eu vou dar, desse chamado que eu vou assumir, que eu vou abraçar essa missão, independente de ser o estado de vida de casado, solteira, padre, seja quem for, qual for sua vocação. Você não sabe o que está por vir a partir daquele sim. Eu já vivi também experiências assim. Casei com o Luan imaginando uma coisa e depois a vida foi trazendo situações que depois, meu Deus, foi totalmente o contrário. Mas ainda assim eu consegui encontrar alegria dentro dessas circunstâncias. E quando você falava, Aline, agora voltando só um pouquinho, sobre essas comparações de quantidade de filhos, foi algo que eu também vivi. Porque quando nós casamos, nós imaginávamos que íamos ter vários filhos. E no primeiro eu já tive uma doença gravíssima na gestação, e depois disso eu passei a tomar medicações muito fortes que eu não poderia ter filhos durante muito tempo. Então foram 6 anos sem poder engravidar, por causa das medicações. Só depois de muito tempo é que eu realmente pude novamente me abrir a vida, e foi quando veio José. E durante esse espaçamento, ouvi muita coisa. E eu me cobrei. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu queria ter mais, mas eu não posso. E eu ouvia justamente de algumas pessoas da igreja falando, e por que não tem? E aí eu não queria falar. Sim. E quando eu dei o sim lá atrás, eu não imaginava que eu ia viver essa realidade. Muitos casais dão sim no altar, assumem a vocação matrimonial e não sabem, às vezes, que não vão poder ter filhos. Sim. E que vão precisar adotar. Ou simplesmente não vão ter filhos. Então, isso assim, dentro da nossa realidade. Mas quem é solteiro? Kaline assumiu também, abraçou a vocação e se não? E assim, bonito você falar isso porque assim, toda mulher, ela nasceu para ser mãe, né? Para gerar vida. E eu também trago esse desejo, né? Tem que falar da nossa realidade, né? Na comunidade, no meu 2º ano de comunidade, a gente vive 2 anos de formação bem intensa, e no meu discipulado, na casa de formação lá no Brasil, na cidade de Lavrinhas, eu já tinha clareza, né? Do meu estado de vida, né? E eu queria muito ser mãe. Eu tinha um jeito, eu tenho um jeito com as crianças, mas eu tinha muito jeito de cuidar. Eu fiquei muito tempo na escala cuidando das crianças, né? Tudo aquilo ia dentro do meu coração, né, esse desejo crescendo. Mas porque eu fiz uma escolha antes,
pode ser que eu não concretize, né, esse sonho de ser mãe, tudo, né? E eu preciso saber também viver e oferecer e dar sentido, né? Dar sentido à minha escolha, né? Não apagou estar solteira, não ter casado, não apagou dentro de mim o desejo de ser mãe. Eu sei que eu tenho potencialidade para isso, mas pronto, eu fiz uma outra escolha, né? Eu atendi um chamado que foi maior, que é maior hoje para mim, né? E que isso não me faz mais e nem menos mulher, filha de Deus, enfim, né? Então, é isso. A frustração acontece muito quando a gente se define por aquilo que a gente almeja. Uhum. Por exemplo, eu só vou conseguir existir se eu for mãe. Eu defini isso é o que me define, né? Eu só vou conseguir ser feliz se eu arranjar alguém para eu casar. E quando a gente vive a existência humana, ela não deveria e ela não deve, ela não pode ser definida pela existência de um outro. Isso é muito Viktor Frankl, né? Busca de sentido sempre. Eu não posso. Hoje eu sou casada. Eu vou falar a mesma coisa que a Kaline, mas como casada. Eu vivi uma fase que eu tinha medo de perder o Saulo. Hoje eu não tenho medo. Hoje o coração aperta, mas não é medo. Porque eu tinha até certo um pânico. Toda vez que o Saulo ia sair de casa, eu tinha uma crise de choro, de tremedeira. Porque eu falei assim, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E eu vou ficar sozinha. Vou ficar sozinha. E esse sozinha, parece que ecoava dentro de mim. Sozinha. Era um negócio assim... Eu não sei nem explicar, mas isso mudou. Mas eu comecei a entregar muito para Deus, porque eu me defini a partir da existência do Saulo. Muitas mães que perderam seus filhos e que ainda não conseguiram superar. Eu não falo isso de causa própria. Eu tive 2 abortos. Eu perdi, e nosso segundo filho, nós vimos ele estava desse tamaninho assim, ó. Dentro de um tubo nós vimos. Então, mas eu vi a minha mãe enterrar meu irmão e nós escutamos muitas pessoas, né? Mas uma mãe que não consegue superar a perda de um filho é porque a existência dela como gente, como pessoa, estava na existência de um outro. E isso é um fim. Se você faz isso, é um fim. Hoje é um desafio, tá? Eu não tô falando isso aqui porque que isso é... Nossa, tiro de letra. Não. Mas a minha existência, ela passa pelo Saulo e pela Clara. Mas ela não finaliza. Mas, ó, é com o coração na mão, tá? Ué. Tá? Oxe, É das entranhas. Eu vivia isso com a minha mãe. E eu tenho falado muito nisso porque eu tenho significado, assim. A minha mãe não vai viver para sempre. Quem já perdeu uma mãe sabe. Eu não sei. Mas toda vez que eu falava da morte da minha mãe, eu tinha uma crise de choro compulsiva. E isso mostrava o quê? A dependência de existência que eu tinha dela. E eu não posso, ninguém pode viver assim. Porque assim a gente cava o nosso próprio buraco, né? Aquela expressão que falam, né? Morreu e caiu e foi junto, né? Nós não podemos viver assim, nós não devemos viver assim, né? E ainda mais nós que declaramos a fé, é assim. Eu tenho assim, nosso fundador, ele faleceu, né? O Padre Jonas. E eu aprendi isso com a morte de Chiara Lubich, porque eu e Saulo, a gente gosta muito do movimento Focolares. Quem é Chiara depois da morte? E aí eu e o Saulo, tá? Não é a comunidade Canção Nova toda. Quem é o Padre Jonas depois da morte? Porque ele vai continuar vivo de outro jeito. Então, para o meu irmão que já faleceu, e quando eu penso assim, eu falo assim, e a minha avózinha é a pessoa mais próxima minha que eu entreguei para Deus ano passado. Quem é a minha avó hoje, depois que ela morreu? O que eu trago dela?
como que eu faço ela existir hoje? É uma outra forma, porque São Francisco de Assis chamou a irmã de a morte de irmã. Então eu preciso saber lidar com ela. É óbvio, gente, eu não estou querendo naturalizar a morte de um filho, porque não é natural pai, mãe, terra, filho. A morte de um cônjuge, imagina, 85 anos do lado, né? Então assim, não dá. Então, mas é porque a gente precisa lidar com a finalidade do outro, né? E não dizer também que não vai sofrer o luto. Não. Isso não. Mas existe, né? O fim da nossa vida não pode estar numa pessoa, né? Ela precisa passar. E isso é um exercício da faculdade de Jesus, que é para sempre, né? Para sempre. E aí, sabia que a partir disso eu comecei a criar mais independência. Comecei a dirigir meu carro. Falei assim, não, eu preciso... Porque o Saulo, ele é tão maravilhoso, ele faz tudo pra mim. Eu ganhei na loteria com meu marido. Ganhei na loteria. Mas eu fui começando a ver que eu tinha que, na verdade, tomar mais nas mãos um lugar de independência, né? E eu falei, não, preciso ser mais independente. Comecei a pegar carro para dirigir. Saulo, me explica mais das contas. Saulo começou a me explicar mais das contas. E se o pneu furar? Preciso saber aqui. Próxima meta eu preciso saber como é que é um pouco da mecânica do carro, porque ele viaja muito. Não, o fato dele cuidar de mim é saber que eu tenho uma segurança. Mas eu preciso andar mais com as minhas próprias pernas. E com ele eu posso ir mais longe, né? Uhum. Mas eu não posso depender totalmente dele, né? E engraçado que hoje as mulheres põem isso como empoderamento feminino. E querem anular o homem. Eu não preciso anular o papel do homem para que eu viva uma independência na minha feminilidade, no meu ser mulher. Só que por que eu preciso rasgar o outro? É o pecado, né? O pecado, ele distorce a imagem, quer distorcer. E isso não precisa acontecer, né? Não, de forma alguma. Você falando, né, me vinha na cabeça que eu sou uma pessoa que eu sou muito assim. Eu quero fazer uma coisa, eu quero pra ontem, eu não quero pra hoje, sabe? Eu quero pra ontem. E muitas das vezes eu saio assim, vou lá e compro. Aí na hora que eu chego em casa, que o Marcos chega, eu já tô lá montando. E me fez lembrar muito que às vezes a gente acaba tomando o papel dele, né? Aí ele chegava e falava assim, bom, você já tá fazendo? Eu tô, não aguentei esperar não. Aí, bom, aí com esse processo, ele começou, ela resolve, e a gente acaba tomando o papel de homem, né? Deixando de viver o nosso papel de mulher para pegar o papel dele. E isso, às vezes, acaba te levando para um rumo que não é bacana. Que depois, quando você cai em si, você quer cobrar uma coisa que você mesmo plantou. Você plantou que não aguenta esperar, que vai fazer. Bom, para ele é cômodo, ele chegar já está pronto. O serviço dele chegar já está pronto, né? Então, assim, às vezes a gente tem que se colocar no lugar. Quando Sim. você falava dessa dependência aí, e às vezes a gente tem que também deixar ser um pouco dependente deles, né? Não tentar resolver água, tudo. Gente, lá no Brasil, principalmente. Aqui não, mas no Brasil. Galão de água eu conseguia pegar e colocar no filtro. Mas se Luan estava em casa, eu fazia questão, amor. Sim. Ou então ele mesmo fazia. Eu consigo, mas eu quero deixar ele pegar o galão de água e colocar para mim. Sabe o que eu gosto de pensar nessa situação? O que o movimento feminista comentaria ao ver essa informação que você acabou de colocar? Isso é muito, a gente aprende no jornalismo. Quando você está escrevendo uma matéria, você tem que sempre se fazer a pergunta do que o receptor, qual que é a pergunta que o receptor faria, para que você já responda na sua informação, para que você não deixe dúvidas. Eu fiquei pensando assim, elas estariam assistindo o corte e falaria assim, mas você é capaz de montar? Sim, eu sou capaz. Consigo mesmo. Mas eu não posso permitir que o outro exista? Eu sou capaz de muita coisa. O Marco, com certeza,
você seria muito capaz de montar aquele negócio. E montou. Mas o exercício de entender quem eu sou mulher, eu sou casada com um homem lindo, maravilhoso, forte, que me ama. Eu quero complementariedade. E isso é a relação de homem e mulher. É complementariedade. Eu venho com todas as minhas potências femininas. E ele vem com toda a sua força masculina. Então, eu não ia deixar realmente de existir se eu montasse aquele imóvel. Mas eu faço com que ele deixe de existir. Então eu dou um espaço. Isso não me tira dignidade, isso me tira identidade. Entendeu? Sim. Então eu faço assim, pode ir. Sabe um exemplo que Emi Nogueira, ela fala num curso Mulheres Minhas Irmãs, ela fala assim, sabe onde a gente exerce feminilidade e maternidade? Quando a gente desce o prédio e pergunta para o porteiro, tudo bem? Bom dia. Como você está? Eu nunca me esqueci desse exemplo. É coisa nossa. Gente, um homem todo dia falar, como você está? É muito raro. Bom dia, como você está? É a gente sendo mãe. Toda mulher é mãe. Kaline sim é mãe. Eu convivo com ela. Ela é mãe. E o que é ser mãe? É gerar vida onde está. Eu gero vida onde eu estou. E isso não é porque eu sou casada ou solteira, se eu tenho filho ou não tenho. O gerar vida é dar mulher gerar vida. E toda mulher que vai contra a vida gerada, e aí a gente já entendeu aqui que não precisa ser de entranha, ela vai num caminho de infelicidade. E ela pode bater nesse conteúdo e não tem como, ela não vai conseguir contrapor. Porque só quando ela for geradora de vida é que ela vai encontrar a plenitude da sua existência. Por isso que se continuar esse movimento, não tem como tirar essas pessoas desse caminho. Só Jesus mesmo. E pronto. E a gente vai trabalhando isso, né? Isso. A gente vai trabalhando e é bonito que eu estou tentando trabalhar isso, né? Em casa tinha só um exemplo de como eles se sentem mesmo. Tinha uma tomada dentro do banheiro que estava precisando arrumar. Bom, no meu espaço que eu deixei para ele, eu queria fazer, mas eu deixei. E assim, ele estava tão acostumado a eu arrumar essas pequenas coisas que ele também foi deixando. Aí um certo dia eu já não aguentei, né? Aí eu falei assim, ó, essa tomada aqui já tá me enchendo o saco. Não tem ninguém para arrumar essa tomada. Falei perto dele. No outro dia, ele tava meio assim nas 3 sexta-feiras dele, né? Aí ele foi lá, pegou, arrumou. Aí passou, né? Eu não vi, eu vi, mas não falei nada. Aí ele passou, eu arrumei a tomada, você viu? Ficou boa, tava faltando só um parafuso lá. Falei assim, obrigado, meu amor, foi muito bom, ficou muito bom. Tipo assim, a gente tem que trabalhar essas coisas, né? E é exemplo de como eles se sentem, sim, né? Como eles se sentem. Foi coisa simples, mas ele se sentiu no lugar dele de fazer o papel de homem ali, né? Na simplicidade, ele cumpriu esse papel que você falou, né? E eu tentei cumprir da melhor forma possível. Isso aí é um apressamento, né, e cada um vai encontrando esse lugar no matrimônio, porque às vezes se dá de jeito diferente na sua casa, na minha casa. Sim. Né? A gente também não pode ouvir esse movimento e achar que vai ser assim na minha casa. Não. Como que se dá na minha casa, com a minha família, né? Com certeza. Isso. Tudo vai acontecendo ali, literalmente na vida real, no cotidiano. E vinha muito isso agora do cotidiano para perguntar para vocês, meninas. Como é que vocês, a gente fala muito, né? Equilibram os pratos, lidam com as situações que surgem no dia a dia, na vida de vocês, na realidade de vocês, na missão que vocês têm muito a fazer, muito trabalho, muita coisa. E como é que vocês conseguem fazer isso na prática, no dia a dia? Kaline, quem começa? Olha, eu aprendi uma coisa.
eu preciso, com muito custo, tá? Quem conhece os temperamentos humanos, eu sou a prova que um sanguíneo existe. Mas o meu temperamento não me define. Não me define. Pelo contrário, ele me faz me conhecer para saber para onde eu tenho que caminhar. Então, há muito custo, mas há muito custo. Na faculdade de Jesus, às vezes eu volto para a escola também. Nem sempre eu estou na faculdade. Eu entendi que eu precisava priorizar. Então, eu vou dizer assim, do exercício mesmo que eu trago de um caminho de autoconhecimento há muito tempo. Papel e caneta, lista de prioridades. Que nem sempre funciona, tá bom? Mas vamos lá para falar a receitinha. Para mim é isso. Lista de prioridade. E às vezes nós chegamos no final do dia e eu não consegui terminar. Mas o que é essencial? Higiene, alimentação, né? Dar de comer para a família, o mínimo de higiene possível, oração, né? Que ela não pode faltar. E às vezes não vai ser a oração da capela, vai ser a oração dos pratos, né? Isso a dona de casa conhece muito, mas isso não pode ser desculpa para não ir na capela, na oração pessoal, né? Mas às vezes, muitas vezes, a gente vai ter que fazer a oração dos pratos, das roupas dobradas e encontrar Deus ali, se unir a Ele. Mas também existe, da lista de prioridade, existe o exercício do fechar os olhos. Vocês conhecem? Sim. Tem momentos que a gente vai ter que fechar os olhos para coisas que precisam ser feitas. Para que dentro da lista de prioridades, às vezes, o sofá entre família seja mais importante. Isso. Eu passei 15 dias, 3 semanas, sem conseguir dobrar uma roupa. Imagina o que aconteceu. Mas as roupas estavam lavadas. E quem falou isso para mim foi o Saulo. Precisa dobrar. Só que não estava dando, porque, o dia a dia. E graças a Deus a gente tem um quarto que dá para deixar tudo estendido, nananã. Aí ele falou assim, vou botar uma máquina para bater. Eu falei, pelo amor de Deus, tem muita roupa, tem que dobrar. Aí ele, pelo menos elas estarão lavadas. Ele fez uma lista de prioridade. A prioridade era estar lavada. Seria bom que tivesse dobrada cada um na sua gaveta? Seria excelente. Mas o mais importante ali era que elas estivessem lavadas. Porque nós estávamos precisando estar juntos na sala vendo a Clara tocar teclado. Mas é muito difícil a lista do fechar os olhos. Difícil. Mas é isso. Tá tudo certo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá E tudo aí eu posso falar uma coisa? Padre Paulo Ricardo, que foi uma frustração para mim quando eu ouvi ele falando uma coisa. Uma dona de casa, nunca mais consegui achar esse extrait dele. Ele falou assim, você, dona de casa, no final do dia, depois de você ter... E você não conseguir terminar, não por preguiça, tá? Ali é a mesma forma que você tem a oportunidade de morrer com Cristo na cruz. Porque você não conseguiu fazer. Então você vai dormir se unindo a Cristo. Porque você não conseguiu terminar. Gente, isso trouxe um sentido. Total. Porque eu estava com a meta, pelo meu temperamento, pela minha tendência de ser desorganizada, de não conseguir cumprir as coisas até o fim. Eu estava numa meta de que termine. Começou, termine. E eu estava vencendo. Só que tinha vezes que não dava. E aquilo me frustrava. E quando eu vi esse conteúdo do Padre Paulo Ricardo dizendo, é um momento em que a mulher se une a Cristo. Porque é uma morte. Gente, eu nunca mais esqueci disso. E aí eu ia me deitar e falava assim, eu estou morrendo agora com Cristo. Eu morro com Cristo. Você precisava. E eu achei muito interessante. Também. Porque a gente encontra Cristo nas nossas roupas.
nos nossos pratos. É muito bonita essa Você já vida. viu pela Kaline que esses dias me ajudou. Dobrar as roupas. Dobrar as roupas, eu falei, meu Deus do céu. Como você lembrei dela equilibra os dobrando. pratos, Então, Kaline? então, eu sou organizada. Então eu gosto de fazer um roteiro do meu dia. Isso me ajuda, mas às vezes é um pouco complicado, porque quando sai de todo o script ali, do que eu apontei ali, me desestabiliza um pouco e eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com os imprevistos, tudo. Então, até diante dessa realidade, e é uma meta para esse ano, né? Eu tenho, em minhas orações pessoais, pedido muito a Deus a graça de ser uma mulher virtuosa, né? De viver as virtudes, para me ajudar nesse processo de organização e principalmente daquilo que sai do meu controle, né? Mas eu busco, assim, organizar o meu dia, luto para viver tudo aquilo que eu coloquei ali e também no final da noite ali antes de dormir, é uma meta que eu tenho, tem me ajudado muito, eu tenho feito um exame de consciência, visto aquilo que eu consegui fazer, né, do que eu apontei, mas também eu escrevo ali o que eu não fiz de bom, que não foi tão bom, que eu preciso melhorar, que eu preciso ajustar, talvez no outro dia, numa oportunidade que o Senhor vai me dar. E também aquilo que eu consegui para acolher como vitória, né? Então é assim que eu tenho feito, né? É uma luta, porque para viver essa vida virtuosa não é fácil, ainda mais quando as coisas saem do lugar, e saem muitas vezes, nossa vida é cheia de imprevistos, né? Mas é assim que eu lido no dia a dia. Equilibrando pratos. Equilibrando. pratos e lutando para viver. Lutando para viver. E meninas, já estamos chegando ao fim da nossa conversa. Do nosso... E nesse clima de conversa leve, de conversa de amigas, né? De intimidade, de conhecimento, o que vocês têm para poder deixar para as mulheres que vão estar nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, uma mensagem de crescimento, de esforço, não sei, uma mensagem que você queira falar. Olha, a partir do que a gente conversou aqui, que a gente nem imaginou que ia tomar esse rumo, mas acho que é muito importante um caminho de autoconhecimento, um caminho de ajuda, né? Peça ao nosso Senhor, né, encontrar um bom psicólogo, uma boa psicóloga, um bom padre para se confessar, porque ajuda muito um bom padre, né? Porque um caminho de autoconhecimento vai ajudar muito na vida íntima, na vida familiar, na vida conjugal, na vida no trabalho. Porque às vezes tem gente se lascando, né, no trabalho, porque não está sabendo vencer a si mesmo, não está sabendo fazer um meia-culpa, né, um exame de consciência de si mesmo, naquilo que precisa melhorar, conhecer os temperamentos, né, conhecer a sua forma de existir, né, para você saber quem você é, né? Você precisa ocupar um lugar sendo quem você é. Eu acho que é isso mesmo, né? O nosso fundador, ele nos ensinou muito bem que conhecer é a base de tudo. É a base de tudo. Então, é muito importante mesmo. Me ajudou muito e está me ajudando, né? Esse caminho de autoconhecimento, né? Como a Aline falou, psicólogo, confissão, direção espiritual. Mas, de repente, você que é de uma outra dominação, né? Que você que não professa a fé católica, mas que está nos assistindo, você tem aí o pastor, você tem alguém que está na sua igreja, que está com você, que vive ali também a sua fé, que caminha junto. Busque partilhar, busque trazer aquilo que você vive, as suas lutas. Não viva nada sozinho, acho que isso é muito importante, né? Não viva nada sozinho, né? Busque ajuda, busque partilhar as suas vitórias e as suas lutas, porque junto você vai chegar, né, com outra pessoa de mão dada, você vai chegar mais longe, né? Então é isso que eu deixo de mensagem para você.
Que lindo. Juntas somos mais. Somos. Muito obrigada, meninas, Obrigada por terem a vocês. aceitado o convite, por estarem conosco nessa tarde maravilhosa. Obrigada a Muito você que nos assiste. Continua conosco, NS Entre Sonhos e Negócios. É esse espaço onde mulheres podem conversar sobre ser mãe, ser mulher, sobre ser profissional. É onde nós podemos nos conectar, nos conhecer um pouquinho mais e poder também nos aproximar de Deus. Tchau! Tchau!